Bem, então nós estamos agora, a partir desse momento, preparados para começar o tema de hoje. O tema de hoje é sobre recomeço. Você ia apontar ali, mas não está ali. É sobre recomeçar. É possível recomeçar. Esse é o tema de hoje. Então, por favor, peguem as suas Bíblias e abram comigo. O tema de hoje é muito importante. Abram suas Bíblias comigo no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Está bem lá no comecinho, né? Gênesis e depois Êxodo. Capítulo 31, versículo 18. E se você, por alguma razão, não tem uma Bíblia, não se preocupe, eu vou ler o texto e lerei calmamente para todo mundo entender. Êxodo 31, 18. Tem alguém aí que fala espanhol? Habla espanhol? Levante a mão, a ver. Vocês entendem o português ou não? Necessita que mesclemos um pouquinho ou não? Avanço não mais. Ok. Então estamos batizados com dom de línguas. Amém? E quem não foi batizado, vai ser batizado. Deus é grande. Amém? Êxodo 31, 18 diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E alguém pode falar assim, mas você não vai falar sobre recomeço e está lendo sobre a lei? Aguarde, amigo. Fica firme na fé. Segura um pouquinho, que você vai entender o que Deus tem para cada um de nós essa noite. Esse texto mostra claramente que Moisés subiu a montanha, Monte Sinai, e Deus falou com Moisés, e Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo em duas tábuas de pedra. Eu queria fazer umas considerações para vocês entenderem o recomeço baseado nessa fala, e depois eu vou citar outros textos e vai ficar bem interessante. Como foi a cena, o cenário do Sinai, quando Deus desceu ali para escrever os 10 mandamentos? Esse é um aspecto que poucos falam. Muitos focam apenas nos mandamentos, mas eu queria hoje focar no cenário que envolveu aquele momento, entende? É como se nós falássemos aqui da pregação apenas, só da pregação. Mas não é só a pregação, teve todo um cenário que envolveu. Teve oração, teve louvor, teve abraço, teve carinho, ou seja, tem um contexto para a gente estar aqui. O Sinai também tem um contexto. Vocês sabem qual era a cena do Sinai quando Deus desceu lá? Está em Êxodo 19. Então fica aí Êxodo 19 como uma lição de casa. Quando você chegar em casa, você pode ler Êxodo 19. Eu vou resumir o que está no capítulo 19. É assim, ó. Quando Deus estava descendo no Sinai, as nuvens sobre o Sinai ficaram escuras. As nuvens ficaram escuras. Aí teve relâmpago, trovões e vozes. Nesse cenário do Sinai, tinha também fogo e fumaça. A Bíblia diz que a montanha fumegava e tremia. Houve um terremoto no Sinai. E havia uma nuvem de testemunhas lá em cima. Essa nuvem de testemunhas eram os anjos de Deus. Havia som de trombetas no Monte Sinai. Um cenário sobrenatural, um cenário espetacular. E foi nesse cenário que Deus se manifestou para escrever os 10 mandamentos. Bem, o que tudo isso significa para o tema de hoje? Quer ver? Vamos sair do Sinai agora e vamos para outro monte. Vamos para o Calvário. Do Sinai para o Calvário. No Sinai, Deus escreveu a lei. E no Calvário aconteceu o quê? Jesus morreu na cruz. O que aconteceu no Calvário? A cena do Calvário era muito parecida com a cena do Sinai. Prestem atenção. Quando Jesus chegou no Calvário para ser crucificado, as nuvens escureceram. O sol escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue durante o dia. Veio o vento da montanha. Os animais dispararam do campo. Os pássaros se recolheram nos seus ninhos. O dia virou noite. Houve um terremoto. Pessoas mortas ressuscitaram
no dia da morte de Cristo. E foi nesse cenário extraordinário que Jesus morreu. Então no Sinai eu tenho a lei e no Calvário eu tenho a graça. Você tem a lei e a graça no mesmo cenário. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Mas não é só isso. Vamos para um terceiro evento. Saímos do Sinai, fomos para o Calvário e agora vamos para um terceiro evento. A volta de Jesus. Jesus vai voltar em breve. Quem crê, diga amém. Amém. Agora, como vai ser a volta de Jesus? A Bíblia fala que o céu vai escurecer. Na volta de Cristo, o céu vai escurecer. Haverá trovões, relâmpagos e vozes. E haverá uma nuvem branca, como diz Apocalipse 14, verso 14. Essa nuvem branca é uma nuvem de anjos. E os anjos virão tocando trombetas na volta de Cristo, semelhante ao Sinai e semelhante ao Calvário. E no meio desse cenário todo, diz a Bíblia que no meio da nuvem de anjos, tocando trombetas, vai estar Jesus Cristo, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, para buscar cada um de nós. E na volta de Cristo, a terra também vai tremer. E os mortos em Cristo serão ressuscitados. Você percebeu a ligação e a conexão que tem entre o Sinai, o Calvário e a volta de Cristo? É muito curioso tudo isso. Mas onde nós queremos chegar? Queremos chegar no ponto que leva o título desse tema, desse sermão, que é recomeço. Como é que pode aplicar o recomeço nesses três grandes eventos? Observemos, voltemos para o Sinai de novo, depois a gente passa pelo Calvário de novo e finaliza com a volta de Jesus. Olha só, lá no Sinai, quando Deus escreve a lei nas pedras. Eu estava pensando esses dias, por que Deus escreveu a lei nas pedras? Por que não escreveu no computador? Podia pegar o computador dele, né? O Mac, ou outro qualquer, e escrever a lei no computador. Não. Por que não escreveu no celular? Ou numa tela gigante de última geração? Por que Deus escreveu em pedra? Uma coisa meio estranha, não é? Mas eu descobri por que Deus escreveu na pedra. Quando Deus escreveu a lei na pedra, ele pensava nos moradores de Fort Myers. Quando Deus escreveu a lei na pedra, Deus pensava nos pentecostais. Pensava nos adventistas também. Pensava nos católicos. Pensava nos evangélicos. Pensava nos budistas. Pensava nos shintoístas. Pensava nos islâmicos. Pensava nos hindus. Pensava nos espíritas. Pensava nos judeus. Pensava nos políticos. E também nos artistas. Pensava nos pastores, nos membros, nas mulheres, nos homens. Pensava nos ateus, nos agnósticos, naqueles camaradas mais difíceis, mais duros. Quando Deus escreveu a lei na pedra, pensava na senhora, no senhor, em mim, em você, em cada um de nós. Que negócio é esse? Nunca vi falar da lei desse jeito. Pois eu estava ouvindo hoje. É assim. Deus escreveu a lei na pedra. Olhem para mim, senhores. Olhem para mim, senhores. Hello? Hello? I am here. Muito obrigado. Se continuar assim, eu falo mais inglês. Já acabou meu inglês. É o seguinte, sabe por que Deus escreveu na pedra? Por duas razões. Uma delas, porque a lei é eterna e pedra é símbolo de eternidade. Mas não é aí que eu quero chegar. Isso aí é muito comum, todo mundo já conhece. Deus escreveu na pedra porque a pedra representa o nosso coração. O coração do ser humano. O nosso coração é o quê? Duro. De acordo com Ezequiel, o profeta, de pedra. Já perceberam como nós somos duros? Somos complicados, sabia? Já viu que para uma pessoa se arrepender e pedir perdão é um desespero? O ser humano tem um coração duro. Tem pessoas que são muito duras.
Tem pessoas que escutam um sermão, o Espírito Santo fala com ela, o Espírito Santo sacode a pessoa, o Espírito Santo faz tudo e a pessoa não se entrega. Tem gente todo mundo aqui é duro, mas tem uns que são mais duros. Então, quando Deus escreveu a lei na pedra, Deus estava dando um recado para mim e para você. Deus estava dizendo assim, isso aqui significa que tem esperança para o teu marido, por mais duro que ele seja. Tem esperança para sua esposa, por mais dura que ela seja. Deus pode salvar seu filho, por mais duro que ele seja. Deus pode alcançar sua filha, por mais duro que ela seja. Deus pode alcançar qualquer pessoa, por mais difícil e duro que ele seja. Porque o Deus que escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, ele é especialista em escrever na pedra e ele pode colocar a mão dele dentro do seu peito e pode tocar no seu coração, por mais duro que seja, quebrantar esse coração e escrever lá dentro uma nova história e você pode recomeçar. E esse é o tema do sermão dessa noite. Entenderam por que o recomeço? Porque o recomeçar está ali o tema. É porque Deus pode fazer isso no coração mais duro que tem. E não esqueça, quando Deus desceu no Sinai para escrever os 10 mandamentos, teve um terremoto. Você lembra que eu falei sobre isso? Teve um terremoto. Os anjos estavam lá, havia trovões, vozes, relâmpagos, e foi nesse cenário que Deus escreveu os 10 mandamentos. Quando Deus vai salvar uma pessoa, às vezes pode acontecer um terremoto na vida dela. Mas Deus, quando permite um terremoto, é porque Deus está descendo ali para escrever uma nova história para a senhora e para o senhor, para cada um de nós. Quem crê aqui, diga amém. Amém. É isso. Mas não é só isso. Eu já estive no Sinai, mais de uma vez. Subi a montanha. Talvez alguns imaginam como é o Sinai, mas quem foi lá sabe o que é o Sinai na prática. O Sinai não é uma montanhazinha qualquer, como essas que tem por aí. O Sinai é uma cordilheira. O Sinai é um conjunto de montanhas, de pedras, tudo de pedra. Aquilo é gigantesco. E um dos picos mais altos, obviamente, foi onde Deus desceu para escrever os 10 mandamentos. Agora escute uma coisa. Para você subir o Sinai, hoje, você sai lá da base, do Mosteiro de Santa Catarina, que é a base, e você começa a subir meia-noite, para chegar no pico lá em cima, 5h15 da manhã. Ou 5. Alguns chegam 5, outros chegam 5h15. Alguns podem andar um pouquinho de camelo, depois subir a pé, mas tem que ser a pé depois, não tem jeito. Tem camelo que chega lá em cima. Mas alguns vão um pouquinho só de camelo até uma certa altura, depois tem que ser a pé. Então é um negócio gigantesco, ok? E veja uma coisa, o sermão que eu estou pregando hoje, eu preparei em cima do Monte Sinai. Esse sermão de hoje. E o que eu quero dizer é o que eu vou dizer agora. Quando Deus desceu nessa montanha de pedras, essa cordilheira de pedras, gente, aquela baita cordilheira tremia, porque Deus estava lá. Ei, Deus está aqui? Aqui nesse lugar aqui, Deus está aqui? Sim, eu creio que Deus está aqui. Agora, você também crê que Deus está aqui? Porque Jesus disse assim, quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, Deus está aqui, certo? Então, se Deus está aqui, eu faço uma pergunta para vocês. O Deus que está aqui é o mesmo que desceu no Sinai ou é outro? É o mesmo. O Deus que está aqui é o mesmo Deus do Velho e do Novo Testamento? Sim, claro. Então, se o mesmo Deus que desceu lá, desceu aqui, está aqui com a gente, o mínimo que eu espero de você e de mim também é que a gente trema essa noite. É que você se sensibilize essa noite. É que o seu coração e o meu seja tocado por Deus. Você não pode vir a uma reunião como essa e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Você não pode estar numa reunião como essa, estudando um tema tão importante como esse, e você volta para casa como se tivesse ido a um mall, ou tivesse ido a um restaurante, ou a qualquer coisa. Não, não é um mall, não é um restaurante, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um espetáculo, isso aqui é uma reunião de estudos bíblicos, é uma reunião na presença de Deus. E se você vem para cá e volta para casa como se não tivesse acontecido, eu pergunto, por que uma montanha de pedras tremeu com a presença de Deus e às vezes algumas pessoas não sentem nada? Será que você é pior do que uma montanha de pedras? Eu acho que não.
O Deus que desceu lá é o Deus que desceu aqui. E o Deus que escreveu na pedra lá é o Deus que vai escrever no nosso coração uma nova história essa noite, em nome de Jesus. Amém. Mas não é só isso. Se você avançar um pouco na história, nós chegamos ao livro de Daniel, por exemplo. Esse texto eu vou apenas citá-lo e depois você pode ler com calma, porque é um texto grande. Então eu vou citar o livro, capítulo e versículo, e vou contar a história. O que eu vou falar agora está em Daniel 5, do verso 1 ao verso 26, de Daniel. Aconteceu o seguinte: Beltsazar, filho de Nabucodonosor, estava como rei, estava reinando, estava dominando em Babilônia. E em Babilônia havia uma tradição, uma festa de tradição. E essa festa aconteceu no salão nobre da Babilônia. E eles reuniam todos os anos pessoas especiais por uma festa. E naquele ano, eles reuniram 1000 pessoas. As 1000 pessoas mais influentes do reino babilônico. Então você imagina que ali só tinha gente da alta ali, né? Pessoas do mundo artístico, pessoas do mundo jurídico, pessoas do mundo político, pessoas ricas, empresários, as pessoas mais importantes, mais influentes. Eles reuniram as 1000 pessoas mais importantes. E nessa festa tinha de tudo. Tinha garotas de programa, para não falar outro termo. Tinha nessa festa bebidas alcoólicas, tinha drogas e tinha ídolos, muitos ídolos. Era uma festa de muita rebeldia, era tipo um carnaval de salão. Um carnaval de salão. E a festa estava acontecendo. Só que naquele ano, eles colocaram um elemento novo na festa. Qual era o elemento novo? É que nesse ano, eles iriam dar a bebida alcoólica, não nas taças comuns, nos vasos comuns. Eles iriam dar a bebida alcoólica, sabe o quê? Nos vasos sagrados que foram roubados do templo por Nabucodonosor. Eles pegaram os vasos do templo e resolveram dar a bebida alcoólica nesses vasos sagrados. Quer dizer, a rebeldia estava extrapolando até. E assim estava rolando a festa. Estava acontecendo a festa. E lá pelas tantas da noite, aconteceu algo sobrenatural. As pessoas estavam curtindo tudo isso, quando apareceu uma mão. Uma mão. E essa mão começou a escrever na parede da festa. E quando apareceu essa mão sobrenatural escrevendo na parede, as pessoas ficaram assustadas. E o rei ficou pálido. O camarada entrou em desespero. A Bíblia diz, se você ler depois, ele ficou tão mal, o Beltsazar, que batia os seus joelhos um no outro, de tão apavorado que ele ficou. Ele sabia que estava fazendo coisas erradas. E sabia que aquela mão era alguma coisa espiritual, mas não sabia o que era exatamente. E essa mão escreveu uma frase em aramaico, no aramaico bem antigo. E a frase era Mene, Mene, Tekel e Parsim. E essa frase era um tipo de um enigma. E ninguém sabia o significado dela. Chamaram os adivinhos, os cartomantes, os necromantes, chamaram as pessoas que eram consideradas sábias, espirituais, religiosas, para decifrar aquilo e ninguém conseguia. Alguém disse, chama Daniel. Aí chamaram Daniel, profeta de Deus. E Daniel fez uma oração e Deus revelou a ele o que era aquela frase. E Daniel então diz para o rei, rei, a frase que está na parede tem uma mensagem. Significa que você foi longe demais. Significa que enquanto vocês estão aqui na festa, vocês estão perdendo o reino. Porque nesse momento o Império Medo-Persa está invadindo Babilônia pelo leito do rio Eufrates. Vocês estão perdendo o reino, estão perdendo o domínio, estão deixando de ser um império mundial, estão perdendo o poder. E mais, rei, essa frase diz que você foi pesado na balança e achado em falta. Você foi julgado e foi condenado. É isso. Naquela noite, essa frase era uma frase de juízo. Irmãos e irmãs, um dia todos nós seremos julgados. Vocês sabem disso. Haverá um juízo de Deus. E diante desse juízo de Deus, nenhum de nós vai ficar fora dele. Vamos passar todos pelo julgamento. E vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos. Isso é bíblico.
Então, a pergunta é, quando chegar o nosso momento do acerto de contas e formos pesados na balança, seremos salvos ou achados em falta? É só para a gente fazer uma reflexão e pensar, cada um pensar em si. Ok? Naquela noite, a mesma mão que escreveu os mandamentos no Sinai foi a mesma mão que escreveu a frase de juízo na parede. Mas não é só isso. Tem um outro ponto, e esse é o último que eu vou apresentar, o último ponto. Depois você vai ver a importância desse assunto. Só que esse outro ponto que eu queria mostrar, eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia junto comigo. Vamos para o Evangelho de São João, no Novo Testamento. Evangelho de João, no Novo Testamento. Capítulo de número 8. Versículos do 4 em diante. João, capítulo 8, de 4 em diante. Por favor, esse João é o Evangelho, tá? Porque tem outros livros na Bíblia com o nome de João. Tem as cartas de João e o Apocalipse também é de João. Mas agora vamos ver o Evangelho. João, capítulo 8, do 4 em diante, diz assim. Todo mundo achou? Amém? Amém. Versículo 4 diz assim. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? E eles diziam isto, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher em pé diante dele. E levantando-se Jesus, perguntou à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. É uma história conhecida, não é? Sim, muito conhecida. Mas nem sempre compreendida. A gente compreende uma parte, mas tem muita coisa na Bíblia que a gente precisa aprender. Eu não sei tudo, acho que vocês também não sabem tudo. Mas estamos aprendendo. Olha só, Jesus estava num determinado lugar, e os seus discípulos estavam por ali também, e de repente aconteceu uma cena muito estranha. Apareceram os homens religiosos, os camaradas líderes da igreja, puxando uma mulher pelos cabelos. Imagina essa cena de violência. Uma violência horrível. Pegaram a mulher pelos cabelos e puxaram aquela mulher nas ruas, levando até Jesus, aquela mulher dessa maneira. E a mulher estava toda machucada, ferida, arranhada. Essa mulher estava quase que sem roupa, porque ao ser arrastada pelos cabelos, a sua roupa foi também se rasgando e ela se machucou e etc. Além dos ferimentos físicos, tinha também os ferimentos emocionais, diante desse contexto todo. E os homens puxavam essa mulher pelos cabelos e chegaram perto de Jesus, jogaram a mulher nos pés de Jesus e disseram assim, aí Jesus, está vendo essa mulher? É prostituta. E ela foi encontrada no flagrante. Nós temos testemunhas. Está provado que é uma prostituta. E a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Então, nós temos aqui a prostituta, e temos as testemunhas, e temos as pedras. Estamos prontos para matá-la. Só queremos saber o que o Senhor diz. Qual a sua opinião, Jesus? Era uma armadilha, era uma trampa, como se diz em espanhol. Era uma trampa para tentar levar Jesus a uma contradição. Então, eles criaram essa armadilha e fizeram a pergunta, Jesus, o que você tem a dizer? Sabe o que Jesus respondeu? Nada. Jesus ficou em silêncio. E sabe o que ele fez? Isso aqui, ó. Jesus se curvou e com a sua mão, o seu dedo, começou a escrever na areia. Ninguém entendeu nada, né, pastor? Ninguém entendeu nada. Aí, os homens incomodados com o silêncio de Jesus, insistiram na pergunta.
Jesus já ficou em silêncio para você? Acho que sim. Para mim já ficou. Você já clamou e não aconteceu nada? O silêncio de Deus pode ser um incômodo. Às vezes a gente fala assim, mas eu peço e ele não me responde. Eu clamo e nada. Eu choro, eu grito, eu fico à madrugada, eu faço jejum, eu faço vigília e nada. Por que Deus fica em silêncio? O silêncio de Deus tem alguns objetivos. Um deles é nos levar a uma profunda reflexão. O outro é porque não está na hora de fazer o que você quer que Deus faça. Deus tem a hora certa e a maneira certa. Mas você já parou para pensar que o silêncio de Deus é também uma resposta? Há uma grande resposta do silêncio. Jesus ficou em silêncio, não disse nada, começou a escrever na areia. Aí os homens incomodados com o silêncio falaram assim, Jesus, qual é a tua resposta? O que o Senhor diz? Jesus se levanta, olha para os homens e diz assim, ok, vocês querem apedrejá-la? Poderão fazê-lo. Mas tem uma regra. A regra é a seguinte, só pode apedrejá-la se tiver alguém no meio de vocês sem pecado. Se tiver alguém de vocês que está sem pecado, pode apedrejá-lo. Aí Jesus se curva e continua a escrever na areia. E Jesus estava curvado, com a cabeça baixa, escrevendo na areia novamente, quando daqui a pouco Jesus levanta a cabeça e não tem mais ninguém ali. Jesus fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou assim, foram embora. E Jesus perguntou, e ninguém te condenou? Ela falou, não, ninguém me condenou. Aí Jesus falou uma das coisas mais incríveis da vida. Ele olha nos olhos dela e olha nos olhos de cada um de nós e Jesus fala assim, eu também não te condeno. Sabe como chama isso? Graça. Graça, misericórdia. Eu também não te condeno. Aí depois Jesus, ele não parou aí, né? Depois ele falou assim, agora vai e não peques mais. Analisemos algumas coisas dessa história. Analisemos algumas coisas. Primeira coisa, por que Jesus ficou em silêncio? Já respondemos. Segunda coisa, por que aqueles homens jogaram as pedras fora e foram embora? Porque Jesus falou assim, quem de vocês não tiver pecado, atira, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra? Foi por isso? Sim, foi por isso. Mas essa frase de Jesus, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra, para nós soa de uma maneira. Para aqueles homens, soava de outra maneira. Você sabe essa frase, o que significava para aqueles homens acusadores? Significava exatamente assim, eu vou parafrasear a frase de Jesus. Jesus estava dizendo assim, ok, vocês querem apedrejá-la, poderão fazê-lo, mas tem uma regra. Eu quero saber de vocês, se tiver alguém no meio de vocês que nunca se deitou com ela, atira a primeira pedra. Se tiver alguém no meio de vocês que nunca contratou os serviços sexuais dela, atira a primeira pedra. Se tiver no meio de vocês alguém que nunca foi cliente dela, atira a primeira pedra. Era isso que Jesus queria dizer quando disse, se alguém tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Por que jogaram as pedras fora e foram embora? Porque todos tinham culpa no cartório. Porque todos tiveram caso com ela. Todos eram clientes dela. Todos contrataram os serviços sexuais dela. Por isso jogaram as pedras fora e foram embora. E no meio daqueles homens estava o tio dela, que foi quem a iniciou na vida de prostituição. Ela foi abusada pelo tio. É muito fácil você acusar uma pessoa que está em pecado. É muito fácil jogar pedra em alguém que está fragilizado e que cometeu um erro e que se tornou vítima do inimigo e do pecado dela mesma. Mas você precisa entender que não existe prostituta sem o prostituto. Só tem prostituta se tem prostituto. E aqueles homens pseudos religiosos eram os prostitutos que tinham caso com ela. Então Jesus foi direto ao ponto e por isso todo mundo foi embora e jogaram as pedras fora.
Então, meus irmãos, nós não podemos jogar pedras nas pessoas, porque nós somos todos pecadores. Não estou dizendo que você e eu saímos por aí cometendo transgressões, não é isso. Mas somos todos pecadores por natureza. E não estamos autorizados a julgar ninguém, nem condenar ninguém, nem jogar pedra de ninguém. O acusador principal é Satanás. Esse cargo já tem dono, é o Satanás. Então não seja você um acusador, não queira tomar o lugar do Satanás. E tem uma outra coisa importante. Por que Jesus escreveu na areia? E o que será que ele escrevia na areia? Há um consenso entre os teólogos. E há um consenso entre os comentaristas, os livros de comentários bíblicos, de várias denominações. O consenso é o seguinte: Jesus estava escrevendo na areia os pecados daqueles homens. Uau! Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que escreve a lei na pedra, a frase de juízo na parede e os meus pecados na areia? Como diz em Porto Alegre, bate. É um negócio fenomenal. É um negócio extraordinário. Isso chama-se graça e misericórdia. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, que Jesus é esse, senhores? Que escreve a lei na pedra, que escreve a frase de juízo na parede e os meus e os seus pecados na areia. Por que Jesus escreveu os pecados na areia? E por que Jesus não fez ao contrário? Não escreveu a lei na areia e os pecados nossos na pedra? Ou por que não escreveu a lei na areia e os nossos pecados na parede? Para todo mundo ver. Uma exposição como um outdoor. Ou como uma rede social. Sabem por que Jesus escreveu os pecados daqueles homens na areia? Porque Jesus não tem interesse que os nossos pecados fiquem registrados para sempre. Jesus não quer que os nossos pecados fiquem registrados para sempre. Está entendendo ou não? Os seus pecados passados, Deus não quer que eles fiquem registrados para sempre. Deus perdoa você. E Deus esquece do que passou. E Deus joga os pecados nas profundezas do mar. Deus escreveu na areia porque queria que o primeiro vento que passasse apagasse tudo aquilo. Escreveu na areia porque Deus queria que a primeira chuva que caísse apagasse aquilo. Essa noite Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer nos dar um novo coração. É noite para recomeçar. É dia de recomeçar. É o tema do sermão de hoje. Recomeçar. Nós podemos recomeçar em nome do Senhor Jesus. Por isso escreveu na areia. Isso é maravilhoso, né? Isso nos faz mais apaixonados por Jesus. E diante desse quadro, diante dessa reflexão, eu tenho uma notícia para dar a você. É a notícia mais importante da noite. Não, a mais importante da semana. Também não, é a mais importante do mês. Não, acho que eu não estou sendo muito claro. É a mais importante da nossa vida. E que notícia é essa? A notícia é a seguinte. Essa noite nós vimos Deus escrevendo 3 vezes. No Sinai, na parede em Babilônia e na areia. 3 vezes. Mas a notícia é que essa noite, Deus vai escrever pela 4ª vez. Vai escrever o que e aonde? Ele vai escrever no seu coração. E no meu também. E vai escrever o quê? Uma nova história. Deus quer pegar o seu passado, tudo que já aconteceu, e Deus quer fazer isso aqui. Quer pegar todo o seu passado e fazer isso aqui. E Deus quer jogar tudo isso nas profundezas do mar.
E Deus quer dar a você e a mim uma página em branco para começar tudo de novo. Você pode começar tudo outra vez. Não há nenhuma pessoa que tenha ido longe demais que não possa voltar. Não há ninguém que tenha caído tão profundo no abismo que Deus não possa salvar você. Não há nenhuma situação que tenha acontecido na tua vida que Deus não possa mudar. Não há nada, está me ouvindo? Nada. Aquilo que para você é impossível só para você, não para Deus. Aquilo que para você é uma baita de uma montanha, para Deus não passa de um montinho. Não é nada para Deus. Aquela doença que não tem saída, nem solução para você, Deus pode curar. Não há impossíveis para Deus. Mas o mais importante é que Deus quer salvar cada um de nós. Deus quer quebrantar o nosso coração. Deus quer entrar no nosso coração. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, não arrumemos desculpas, não busquemos excusas. Às vezes nós somos especialistas em arrumar desculpas, tipo, não tenho tempo, não posso agora, já tenho um compromisso não sei aonde, não sei com quem, sou muito novo, tenho que terminar meus estudos, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, eu não posso agora, eu não vou perdoar essa pessoa porque foi ela que me provocou, não fui eu que causei o problema, foi ela que causou, ela que me procura, eu não vou procurá-la, e nós somos especialistas em arrumar desculpas. Ei, para. Deixa Deus entrar nessa história. Deixa Deus entrar nessa história. Deixa Deus entrar no seu coração e na sua vida. Toda vez que nós damos permissão para Deus entrar, Deus faz uma mudança extraordinária. É que nós muitas vezes não temos essa confiança total em Deus. Precisamos ter. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E deixar Deus fazer a obra em nossa vida. Até quando você vai ficar duro aí, parado? Até quando você vai ficar insensível à voz do Espírito Santo? Até quando você vai lutar contra o poder de Deus? Até quando você vai relutar contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Há quanto tempo Deus está trabalhando em nós? Há quanto tempo Deus está operando em nós? Há quanto tempo nós estamos fugindo dele? Há quanto tempo? Tem pessoas que estão aqui dentro, mas não estão aqui. Você está sentado aqui, alguns, e a cabeça não está aqui, o coração não está aqui, você não está conectado, não está naquela intimidade com Deus. É preciso estar em intimidade com Deus. Se você permitir, Deus vai entrar na sua vida e vai fazer uma mudança na sua vida para melhor. E você vai ser uma pessoa mais abençoada, vai ser curada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém. Deus tem poder para isso. Eu sou testemunha disso. E outros aqui são testemunhas disso também. Tem muita gente aqui que tem experiência com Deus, tem intimidade com Deus. Mais ainda do que eu, muito mais. Não importa se você tem mais ou tem menos, o importante é que Deus tem um plano para cada um de nós. Eu pergunto, queremos recomeçar? Aceitamos a bênção de Deus para entrar no nosso coração duro e escrever uma nova história? Estamos dispostos a abrir o coração para Ele essa noite? Ah, mas eu já sou evangélico. Eu também sou, ué. Ah, mas eu já sou membro da igreja. Eu sou evangelista. E eu preciso. Não pense assim, eu já sou não sei o quê, não preciso. Precisa. Eu preciso. Todos precisamos. Não há ninguém que não precise. E aquele que acha que não precisa é o que tem mais necessidade. Aquele que acha isso não é para mim, é mais para você do que você imagina. Bem mais. Amém? Pode vir aqui.